E aí, aconteceu todo aquele problema que eu caí de uma escada do cliente, fiquei 15 dias parada porque eu fiquei muito com as costas muito roxas, ficou muito feia minha lesão, não podia trabalhar, tinha que fazer repouso. Logo depois disso, um mês depois disso, eu engravidei do novo, meu primeiro filho. E aí eu falei, bom, agora é a hora de eu empreender, né? Eu já tinha anunciado o meu trabalho, porque assim, aos finais de semana eu tinha livre, né? Nos sábados. E aí eu já tinha anunciado o meu trabalho nas redes sociais, Facebook. Lá em Toronto, pra mim, só funcionou Facebook. Eu entrava nos grupos de cada bairro e tentava me cadastrar. Não é muito fácil, porque eles exigem que você more no bairro. Alguns eram abertos e eu consegui entrar. Então foi o que eu fiz. Eu peguei alguns ali em downtown mesmo, bem no centrão de Toronto, porque eu queria limpar apartamento, né? Pra mim era muito mais vantajoso limpar apartamento do que casa, que eu não tinha muito tempo livre. Então era coisa jogo rápido e eu podia, né, fazer um bom dinheiro. E foi o que eu fiz. Eu entrei lá no Facebook, entrei e divulguei, fiz um folder bem bonito, bem elaborado, coloquei as minhas referências de Quebec, coloquei o número de Quebec, falei que era cliente de Quebec, eu tinha vindo de Quebec, e assim, o que os meus clientes, as avaliações que eles acharam do meu trabalho. E foi assim que uma primeira pessoa entrou em contato comigo, que era para eu limpar o apartamento deles uma vez no mês. Um casal jovem, tinha um cachorro, apartamento minúsculo, era apartamento de um quarto, era praticamente um estúdio. Apartamento de um quarto, uma pequena sacadinha, que mais? Uma salinha conjugada com a cozinha, um banheiro. Isso, era isso o apartamento, era bem pequenininho. Mas ali eu ficava em torno de 4 a 6 horas. Era um apartamento pequeno, mas tinha muito pelo do cachorro e tinha muita coisa. A pessoa que tem muita coisa na casa, então o pó tinha que ser bem minucioso. E aí, mesmas regras, só que de Quebec o que eu mudei foi que eu não cobrava mais por hora, eu cobrava por valor fixo, preço fechado. Fui lá um dia, avaliei o apartamento deles e falei pra ele, olha, esse teu apartamento, agora deixa eu raciocinar aqui na minha cabeça, pera lá, gente. Esse teu apartamento é um apartamento de um quarto, eu fiz preço fechado, apartamento de um quarto, 2 quartos, 3 quartos. Apartamento de um quarto, eu cobro $140 a hora. Deixa eu lembrar se é isso. É isso aí. $140 preço fechado, quantas horas eu for ficar aí. E os extras, né? E esse apartamento, ele sempre tinha extra. Ele queria que limpasse forno, ele queria que limpasse geladeira, ele queria que limpasse, como é que fala? Armário, guarda-roupa, essas coisas não. Mas a geladeira, ele queria que eu limpasse toda vez que eu fosse, que era uma vez no mês. Então a gente já acertou um valor mais alto, ficou 160, isso. Só que acabava que ele me dava tips. Tem muito isso, tá, gente? Em Quebec, o pessoal não era muito acostumado a me dar tips. Eles me davam mais em épocas comemorativas. Em Toronto já era toda semana. Então, toda vez que eu ia. Nessa casa, uma vez no mês, eles me davam $20 de tip. Então, sempre eu ganhava 180. Aí, acabou que teve vezes que eu tive que fazer mais coisas. Eu acabei tirando $220. Na maior parte das vezes, eles acabavam pagando $220. Eles me pagavam $40 de tips. E eu fazia mais coisas, limpava o forninho por dentro, que eles queriam que limpasse toda vez, a geladeira por dentro, então isso era tudo serviço extra. E aí, ok, segundo cliente me contactou, só que esse segundo cliente ele queria uma vez por semana. E esse uma vez por mês era sempre no sábado, eu conciliava com o meu com o meu serviço de helper, de faxineira. Quando esse meu cliente da semana ligou, eu falei, olha, eu não posso, infelizmente eu trabalho fixa, né, como ajudante de faxineira, e para eu sair desse emprego e ficar só com um cliente, não dava. O que aconteceu que daí eu me acidentei, né, caí da escada, fiquei em casa parada, eu falei, agora é a hora, né, vamos parar de trabalhar para os outros e vamos trabalhar só para mim, vamos ver o que vai dar. Vou ter 2 clientes, um no mês e um na semana. E vamos ter que ir se virando assim do jeito que dá, porque a diferença de valor ainda era muito alta. E aí acabou que eu fiz isso.
eu peguei e falei pra ele, mandei mensagem pra ele, acho que um mês depois, falou, ainda não achei ninguém, você quer vir? Fui fazer a avaliação da casa dele. Gente, o apartamento dele, ele era menor do que esse outro que eu falei pra vocês. Ele era praticamente um estúdio, que a sala dele era muito pequena, mas muito pequena mesmo. Mas era um apartamento assim, muito fácil de limpar, tirando a primeira vez. Gente, a primeira vez eu acho que eu fiquei lá umas 9 horas, sem brincadeira. E eu cobrei $120, porque era muito pequeno o apartamento dele. Ele me mandou fotos, né? Eu não fui, acho que até o local para avaliar esse. E esse também é um erro, né? A gente sempre vai no local fazer uma avaliação primeiro, porque não compensa você não saber como é que tá a situação real. E aí tinha assim, teia de aranha, era por toda a parede, não era só nos cantos, era por toda a parede. Gordura por tudo, tudo. E eu falei, nessa primeira limpeza, nem que eu dei a minha vida aqui. Já tava grávida, tava bem no começo da gestação, então tava naquele período assim que tava me enjoando e tudo mais. E eu lembro que eu comecei a trabalhar com ele e foi lá na casa dele que assim eu comecei a despertar os sintomas. Falei, nossa gente, eu vou fazer um teste de gravidez que eu acho que eu tô grávida. E fui lá justamente vindo da casa dele, que eu ia toda segunda-feira lá, era uma vez na semana, né, que ele queria minha limpeza. Então olha bem, no mês quanto que eu tirava? Dava mais de $500, porque ele me dava muito tips. Já vou chegar lá. Então era uma casa assim que tava um apartamento muito sujo, mas eu limpei a primeira vez, gente, depois ele manteve o apartamento. Tinha semana que eu falava assim, o que eu tô fazendo aqui? O apartamento tá limpo. Mas eu trocava a roupa de cama dele não era toda semana. Ele lavava, colocava na máquina e me pedia, Jéssica, hoje você pode trocar minha roupa de cama? Você pode arrumar a cama? Mas geralmente nem precisava porque estava certo. Nunca tinha sujado fogão, porque ele não comia em casa. Às vezes tinha uma loucinha na pia que era copo que ele tomava água, coisa eu sempre lavava. Louça geralmente não entra na limpeza, como é que eu posso falar? Regular, você cobra extra. Mas ali, gente, era 2, 3 copos, às vezes tinha um bowl, um prato que ele comia alguma coisa. Mas a casa era muito limpa, não tinha sujeira no fogão, era um pó, era rapidinho. Aquela casa dava pra eu fazer em 1h15 mais ou menos, 1h30. Geralmente eu ficava 1h30, no máximo, quando tinha alguma coisa extra que ele me pedia 2 horas. Mas era muito difícil eu ficar 2 horas. Aí ele me dava $140, me dava $20 de tips. Aí ele até começou a reclamar, falou, Jéssica, tá ficando muito pouco tempo, né? Eu acho que tá pagando demais. Falei, olha, quando eu acertei com você, foi o preço fechado que eu falei, independente das horas que eu fique aqui. Não é sempre que eu tô sozinha, tem vezes que eu levo gente pra me ajudar, e realmente tinha vezes que eu levava gente pra me ajudar. Então a hora não interferia, é assim que eu trabalho. Se você quiser, se você acha que não tá bom, tudo bem, se você achar outra pessoa. Então eu mantive firme minha opinião. E ele concordou em continuar, falou, tudo bem, eu gosto do seu serviço, vamos continuar com você. E aí, passou acho que alguns meses, eu nem lembro quanto, gente, eu trabalhei muito tempo com essas pessoas. Foram meus clientes até antes de eu vir embora pra cá pro Brasil. E aí ele falou pra mim assim, eu vou comprar um cachorro. Me ligou um dia, falou, eu vou comprar um cachorro. Aí eu quero saber se tudo bem pra você, se você concorda continuar limpando meu apartamento. Eu vou te pagar $150 a hora. E aí eu pensei assim, gente, só por causa de um cachorro, né? Eu sei que cobra extra. Geralmente quando tem cachorro e criança, eles cobram um serviço extra. E aí eu falei, ok, $150 a hora. Falei, o máximo vai ter o quê? Xixi e cocô, né? Que não é minha obrigação limpar xixi e cocô. Então vai ter o quê? Mais pelo, vou ter que caprichar no aspirador, no pó. E talvez lavar uma vasilha se estiver muito sujo, porque também não gosto de deixar aquela coisa melecada. Mas, gente, não tinha nem vasilha, era só pra tirar os pelos e ele me dava $20 de gorjeta, como sempre me deu desde o começo. Ou seja, nessa casa eu tirava nesse apartamento, $170 a hora. Não mudou em nada as minhas horas de eu ficar lá, mudou em nada. Então, a única coisa que no começo mudou, porque ele não carregava pra mim o aspirador. Ele também usava durante a semana aqueles aspirador da Dyson, que é sem fio. Então ele não carregava e ele chegou na primeira vez que eu fui limpar, que daí foi quando ele tinha um cachorro, daí o aspirador exigia muito mais, fazia muito mais força, eu tive que passar muito mais vezes, né? Eu tive que pedir pra ele deixar carregado no dia anterior. Então naquele dia eu fiquei um pouco mais, acho que eu fiquei umas 3h30 lá, mas eu ficava sentada no sofá esperando o Dyson carregar, porque não tinha o que eu fazer.
E aí sempre deu muito certo ele carregar, então sempre se atentem a isso também. Ver se o carregador tá na base, ou pedir pro cliente carregar na noite anterior, né? Pra vocês não perderem tempo. E aí, gente, lembrar de falar uma coisa antes de eu continuar. Você que faz o acordo com o teu cliente. Você vai levar os produtos de limpeza ou você vai pedir pro cliente comprar tudo? Em Quebec, meus clientes compravam tudo, eu não levava nada, eu saía sem nada, só com a mochila da minha marmita, que lá é muito, né, a gente vai com marmita nas costas, e com o que eu precisava, uma luva, que geralmente eu pedia, eu tinha a minha própria, né, mas eu pedia pro cliente ter na casa também, isso. Em Toronto, eu oferecia pro cliente, se você quer meu material de limpeza é mais tanto, se você quer ter um material é menos. E aí nesse apartamentinho também ele me dava um pouco a mais porque eu levava o meu equipamento. E daí num outro apartamento que eu já vou falar pra vocês também. Nesse primeiro que eu fazia uma vez no mês, não, tinha tudo na casa deles. Ok. Então, esse era meu outro cliente. Aí eu comecei a trabalhar com freelancer, como helper de novo, né, faxinando, mas na construção. Então eu trabalhava com uma brasileira, que eu ia ajudar de vez em quando a limpar apartamentos que iam ser entregues pós-construção. E aí nesse apartamento um dia eu saí com um rodo, era um apartamento que ia inaugurar. Saí com o rodo lá de cima e aí o apartamento, os clientes já estavam começando a entrar no apartamento, porque já estavam, né, em processo de locação ou de compra do apartamento. E aí uma cliente me viu, uma moça, elas moravam em duas moças. E aí ela me falou assim, Jéssica, você trabalha com... Jéssica não, ela me chamou, você trabalha com limpeza? Eu falei, sim, eu trabalho com limpeza. Ela falou, você presta serviço particular ou por uma companhia? Eu falei, olha, eu trabalho particular, pra mim mesmo. Ela falou, você pode me passar seu número? Eu falei, claro, passei meu número, na hora. Ela falou, me mandou mensagem. Eu tô precisando urgente, eu tenho 2 cachorros bem grandes, era aqueles poodle bem grandão. Nós não somos muito organizadas e eu preciso de alguém para me ajudar cada 15 dias. Ok. Falei pra ela, olha, eu posso ir lá ver seu apartamento, aproveitar que eu já tô aqui. Se você quiser eu faço uma avaliação, já te passo o preço e se der a gente já acorda para fazer o teu apartamento. E ok, foi o que eu fiz. Gente, chegando lá o apartamento era uma tragédia. Era muita bagunça. Muita bagunça. E aí não tinha nem como eu limpar se eu não organizasse a bagunça. Mas eu organizava daquele jeito, né? Como dava. E mesma coisa, tudo que era extra, tudo que entrava na limpeza regular. E aí eu comecei a fazer toda a organização do apartamento. Lá eu cobrei $160, eram 2 quartos, mas eu cobrei $160 por conta da bagunça mesmo, era muita bagunça. E elas também me pagavam tips, então elas me davam $180 por semana pra eu limpar. Quando eu tava muito suja, assim, que elas mesmas viram, hoje ultrapassou todos os limites, que sempre ultrapassava, mas hoje foi pior ainda. Elas acabavam me dando um pouquinho mais, uns $30 de gorjeta, às vezes 40. E aí, fazia isso. Era 2 banheiros, 2 quartos, eram 2 meninas, cada uma ficava em um... Eram estudantes, né? Cada um ficava no seu banheiro, no seu quarto. A cozinha, uma sala ampla e corredor. Esse era o banheiro. Parte de sacada, gente, eu não limpo, sacada é extra, tá? Sacada é limpo, mas é extra. Então, ali eu não limpava. Naquele outro apartamento que eu falei mensal, por isso que ele me dava um pouquinho mais, $180, 200, 220, porque eu também limpava a sacada, ou todo mês, ou a cada 2 meses. Ok. Depois, esse segundo cliente, que é esse apartamento pequenininho, que eu fiquei bastante tempo, né? E ele me indicou para um outro amigo dele, e ele inclusive falava francês, porque em Toronto só fala inglês, né? Mas esse amigo dele falava francês, então foi bem fácil a comunicação. E aí o dele, ele me contratou para eu limpar quinzenal o apartamento dele. Só que esse cliente, eu tinha um certo problema com ele, porque ele queria que eu limpasse armário por dentro, geladeira por dentro, sabe, as coisas assim, sem cobrar extra, sacada. E eu bati o pé e falei pra ele que não, que era tudo extra. Mesmo assim, ele contratou meu serviço para limpar a geladeira, e um dia ele contratou para limpar o armário, mas aí ele desistiu, falou, não precisa, acho que ficou com dó de dar o dinheiro. Eu sei que lá nesse cliente eu não trabalhei muito tempo não, acho que eu trabalhei 1 mês mais ou menos, mas ele ficava assim vendo empecilho, achando que tava pagando demais,
falou que ia reformar o apartamento e aí acabou que a gente não trabalhou mais junto. Os outros eu mantive meu contato durante todo esse período, acho que foi 1 ano e pouco. Eu trabalhei neles até antes de eu vir embora pro Brasil. E inclusive, gente, uma coisa muito legal lá é que quando é Natal, pelo menos essa experiência que eu tive, quando foi Natal, eles dão muito gift cards, né? Então, mesmo quando eu trabalhava de helper, eu também ganhava. Só que sendo patroa, né? Sendo dona da minha empresa, eu ganhava mais em valor, né? Então todos eles me davam ou gift card, ou chocolate, ou me dava dinheiro mesmo, deixava o dinheiro ali no envelopinho. E aí, Natal, né, já era dezembro, eu ia ganhar o NOA em 17 de janeiro. E aí acabou que depois do Natal, acho que eu fui trabalhar mais umas 2 semanas ainda, porque eu trabalhei até quase o NOA completar 40 semanas, trabalhei até 39 semanas e 4 dias. E aí eu fui, acho que mais 2 ou 3 semanas para encerrar o ciclo, né, com todos esses meus clientes. Eu já havia avisado eles 1 mês antes que eu ia sair, para eles não ser pego de surpresa, né. E aí eu fui e todos eles me deram presente pro Noah, gente. Todos eles deram gift cards também para eu gastar no que eu queria, assim, Walmart, a loja da Carter's, me deram dinheiro. Teve um cliente que ele me deu acho que $750, gente, pra eu gastar. Tipo, de despedida, de presente pro Noah, de bom atendimento que eu prestei, que esse cliente meu mensal. Gente, foi assim, eu fiquei chocada. Falei, meu Deus. Então eles valorizam muito o trabalho lá da faxineira, aliás, a mão de obra em geral. E eu esqueci de falar pra vocês, nesse período todo que eu arrumei meus clientes, eu acabava que eu fazia também às vezes esses bicos na construção, se precisasse. E também eu fazia limpeza de Airbnb, mas daí era para outra empresa, que já tem um vídeo aqui falando, não era para mim. Mas eu fazia quando eu queria um dinheirinho extra, né? Limpeza de Airbnb é 1, 2 horinhas que eu ficava lá, tranquilo. E também, gente, nessas limpezas de Airbnb que eu prestava para essa empresa em Toronto, eu limpei um apartamento, assim, luxuosérrimo, lá no centro, de frente pra torre. E aí tinha uma cliente. Ela era de Nova York, de uma empresa, ela era CEO de uma empresa em Nova York. E ela veio porque ela iria morar em Toronto. E aí ela falou assim, ó, Jéssica, eu tô ficando aqui nesse apartamento. O apartamento, gente, tinha acho que 4 quartos, de frente pra torre, de frente pro lago, assim. Você imagina quanto é que era diária daquele Airbnb, porque lá era Airbnb, diária. E ela era sozinha. Eu fiquei pensando, por que ela alugou um apartamento de 5 quartos, né? Mas é gosto, né, gente? E aí ela tinha todo o conforto, assim, era uma madame mesmo, de luxo. E ela falou, tô procurando um apartamento, eu vou me mudar, vou ter um endereço fixo. Você tem interesse de fazer faxina particular? Falei, tenho, eu já faço, já trabalho com isso. Ela falou, ótimo, porque eu tava procurando uma pessoa de confiança. E inclusive quando eu fui limpar o apartamento dela, trabalhando como para outra pessoa, né, de limpeza de Airbnb, ela exigiu que sempre fosse eu, que não era para ir outra pessoa. Então eu já tinha um compromisso fixo com ela, com essa moça do Airbnb, ela que me pagava o preço, eu não tinha nada a ver, eu só ia toda semana porque era acordo com ela. E aí que ela resolveu que, né, quando ela ia pra lá, então por isso a importância de prestar um bom serviço. Ela pegou meu número e ela realmente fechou comigo a limpeza, gente. Então também eu ia toda semana no apartamento dela, mesma coisa. A mulher não cozinhava, só usava o quarto, só que lá eu tinha que lavar a roupa dela toda semana e eu não cobrava extra. Ficou como se fosse de Airbnb. Gente, apartamento mal tinha pó. Era muito bom de limpar. Ela usava o banheiro só. Tinha 2 banheiros, ela usava um só. Enfim, era muito fácil de limpar. E aí eu limpava esse apartamento dela, também eu cobrava acho que $160 a hora, porque eram 2 quartos, né? E ela acabava que essa não me dava gorjeta. Às vezes ela me dava uns $10 de gorjeta, mas geralmente ela me pagava o valor fechado mesmo, $160. Eu ficava ali em torno de 2, 3 horas no máximo. E esses foram os meus clientes em Toronto, gente. E aí, então assim, faça a conta mais ou menos quanto eu tirava por mês com isso daí. Então dava um valor muito bom.
E eu poderia ter muito mais clientes, só que acabou que daí a gente decidiu vir embora, eu já não peguei mais cliente, eu já tinha dispensado, já tinham me ligado para mais pessoas para ir trabalhar lá no centro, mas eu acabei que eu não peguei mais, porque também a igreja, depois do tempo eu já descobri que eu estava grávida, então eu resolvi ficar só com esses. E aí, gente, para vocês ver como funciona, eu falei assim, bom, eu tô indo embora, eu posso, né, eu falei para os clientes, se vocês quiserem, eu tenho uma pessoa que eu posso indicar. E aí eu conversei com uma amiga minha e eu resolvi vender a minha agenda. Então os meus clientes, eu vendi os meus clientes para essa brasileira. Eu sei que ela queria montar a agenda dela, né? Ela queria trabalhar por conta própria, ela também trabalhava como helper, faxineira. E aí eu cobrei um valor fechado, assim, mais ou menos, que era o valor que eu ia tirar, por exemplo, num mês. Eu cobrei aquele valor e falei pra ela, ó, então você vai, se você quiser, você me paga. Shhh, pare! Lona! Quase terminou. Se vocês quase, já chegou meu picolinho aqui, a Luna tá agitada. Mas é isso, gente, eu acabei que eu vendi minha agenda, né, pra essa brasileira. E ela comprou os meus clientes, eu acho que teve um cliente só que não aceitou, porque ficou acho que um pouco indeciso, né, assim, por questão de confiança mesmo, mas os demais todos aceitaram, fizeram, acho que experiência com ela. Não sei se até hoje ela está com esses clientes ou não, mas eu sei que todos acabaram que pelo menos aceitaram, então eu consegui vender, então, lucrei um pouquinho, né, com isso e trouxe um pouco de dinheiro também aqui pro Brasil. E é isso, gente, eu acho que vale muito mais a pena, né, só que você tem que ir com o pé no chão, saber o caminho, saber por onde procurar, como chegar a esses clientes e não pode ter medo, tem que arriscar, porque se você arriscar, você pode fazer muito mais dinheiro do que você ficar trabalhando assim para os outros e sempre continuar nessa vida. Então ali você vai fazendo você faz o seu horário, você vê a sua agenda. Então tudo é mais fácil. Acho que quando você trabalha pra você, ali pra mim foi tudo muito mais fácil. Eu encaixava meu horário de pré-natal pra fazer do NOA, e se eu tinha compromisso eu desmarcava e agendava pro outro dia o cliente. Então eu tinha uma flexibilidade muito maior. Quando eu trabalho pros outros, não, você tem aquele horário fechado, você tem que ir todo dia, bater ponto, não tem horário pra voltar, e ali não, eu que sabia os meus horários, eu que fazia tudo minha agenda. Então vale muito a pena, sem contar o dinheiro, que ganha muito mais, não tem nem comparação. Só com esses poucos clientes eu tirava mais do que quando eu ganhava de helper, e eu trabalhava muito menos. Então vale a pena, abre sua empresa, sua companhia, faz certinho as coisas, busca seus clientes, e é um ramo que dá muito dinheiro, se você souber cobrar, souber trabalhar, dá muito certo. Eu já trabalhei com uma pessoa, trabalhei para vários, tirava muito dinheiro. Eu trabalhei com uma pessoa que ela praticamente limpava só apartamentos ali no centro. Tinha uma casinha ou outra que era um townhouse, né? Ela tirava mais de $8 mil por mês. Então, porque ela tinha muito cliente, mas era muito cliente, era 4, 5 por dia. Então, assim, vai fazendo seu nome, que vai dando certo, as pessoas vão te indicando e sempre vai aparecer clientes novos. Eu espero que eu tenha ajudado um pouco vocês a entender como funciona o empreender no Canadá, principalmente nessa área da faxina. E vai lá, vão com força, quem tá lá com tudo certinho, que a tendência é só sucesso pra frente, tá bom? Um beijo, curtam esse vídeo, compartilhe com quem estiver fazendo o mesmo plano do Canadá. E não se esqueça, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva porque tem muita coisa por vir pela frente.